Oi pessoal, bom dia. Hoje estou novamente aqui com a atividade de língua portuguesa. Para hoje fazer uma leitura focada mais na resolução mesmo das questões, tá? Então, na questão 1, sugere o seguinte, né? Para você ler essa notícia e em seguida responder aqui a pergunta. E a pergunta é: que acontecimento revela a chegada do inverno no Planalto Central? Então, aqui nós temos algumas opções, né? Temos 4 opções aqui que vai responder a pergunta. E a pergunta é saber qual é o acontecimento que revela a chegada do inverno, de acordo com o texto que você leu. Então, de acordo com o texto, o acontecimento que revela, ou seja, que mostra que o inverno está chegando, é o quê? É o adjetivo nova, que passou a ser novo, ou é a semente que é pequena e fica envolvida em uma fina película, ou, além da estética, a espécie tem valor econômico por causa da madeira e do uso medicinal, ou a letra D, o destaque do capim verde e a presença do ipê roxo. Então, você precisa voltar na leitura do texto, né? Então, eu percebo que neste módulo vocês precisam fazer a leitura do texto várias vezes, né? Então, se você já leu o texto com atenção, você já deve identificar qual desses acontecimentos marca a chegada da estação, né? Que no caso é do inverno, tá? Na questão 2, vamos lá, na questão 2, primeiro a gente tem uma informação, né, para vocês ler e aprender, né, entender o que é o adjetivo, observar os exemplos e também entender o que é a locução adjetiva, tá bom? Então, vou fazer aqui a leitura. Aqui está dizendo: o adjetivo é uma classe de palavra que atribui característica ao substantivo. Pessoal, o que é característica? Característica são os defeitos, as qualidades, né? Todo aquele, por exemplo, todo substantivo, todo nome, todo ser, porque substantivos são nomes, né? São nomes dos seres, das coisas. Então, a gente pode atribuir características, pode ser feio, pode ser bonito, pode ser, né? Então, cada ser é possível a gente descrever, né, esse ser ou esta coisa atribuindo características. Esses nomes, né, que a gente usa para caracterizar, né, as coisas, esse nominho é chamado de adjetivo, tá? Então, aí, ó, essas palavras variam em gênero, tá? Por exemplo, se eu falo menino, menino é uma palavra que está no gênero masculino, mas se eu me refiro a menina, gênero feminino, não é isso? Então, a palavra que, no caso, é o adjetivo caracterizando o substantivo, vai variar de acordo com o quê? Com o gênero, com o número, singular ou plural, ou seja, se eu estou me referindo a um ser ou mais de um ser, e também em relação ao grau, né? O adjetivo também vai variar com relação aos graus, comparativo ou superlativo, tá? Então, vocês vão aprender mais adiante o que significa dizer esse grau comparativo, superlativo, desculpa. Aí nós temos aqui exemplos de adjetivo: garota, bonita. Veja que garota é um nome, ou seja, é um substantivo que está escrito no gênero feminino. Então, a gente vai dizer bonita. Bonita é o adjetivo que caracteriza o substantivo garota. Tá, e se for mais de uma garota? Então, nós vamos dizer garotas bonitas. Viu como variou aí o adjetivo bonita? Ele é dito ou escrito bonita quando está no singular, mas se estiver no plural, vai ser escrito como bonitas. Criança obediente.
crianças obedientes, tá? Então aqui tá chamando a atenção para a questão aí da variação do adjetivo de acordo com o número, né? Singular e plural. Mas e locução adjetiva? O que é a locução adjetiva? É uma expressão que tem valor de adjetivo. Uma expressão, ela vai ter mais de uma palavra, tá? Por isso que fala expressão. Então, é a caracterização do substantivo. Então, sempre que vocês ouvirem a palavra adjetivo, pensa, caracterização do substantivo. Aquela palavra que vai caracterizar o ser, tá? Ó, e é representada por mais de uma palavra. É isso que eu disse para vocês, né? Em geral, ela é formada por preposição. Aí vai vir as preposições aí, ó. É, em, com, sem, mais o substantivo, tá? Por exemplo, eu posso falar assim, ó, período da manhã, da manhã tá caracterizando o período. Então, da manhã é a locução adjetiva, mas eu posso substituir a locução adjetiva por um adjetivo. Se eu disser período matutino, matutino substitui da manhã, certo? Então, a locução adjetiva, ela pode ser substituída por um adjetivo, certo? Aí, então, a pergunta agora, ó, considerando as informações anteriores, no título da notícia há um adjetivo. Então, vocês vão voltar lá no texto e observar o título para ver qual é esse adjetivo. E aí, vocês vão marcar. O adjetivo é estação, roxo, nova ou floração. Vocês olham aqui, ó, no título, essa informaçãozinha aqui, ó, que tá de negrito. Floração do ipê roxo marca a paisagem do Distrito Federal e anuncia a nova estação. Então, qual dessas palavras aí que é um adjetivo? Estação, roxo, nova ou floração? Aí na questão 3, o adjetivo marcado na questão anterior faz referência a qual substantivo? Ao Distrito Federal, à paisagem, à estação ou ao ipê roxo? Então você vai agora localizar o adjetivo que você marcou na questão 2. Ele é o quê? Ele é uma palavra que está caracterizando o Distrito Federal, a paisagem, a estação ou o ipê roxo. Você vai olhar a função desse adjetivo que você encontrou no título. Qual é a função dele? Caracterizar qual desses nomes, certo? Vai marcar. Na questão 4, vocês vão reescrever o título, ou seja, vai copiar o título aqui nessa linha, nesse espaço, só porque vocês vão substituir. A palavra estação, vocês não vão colocar. No lugar de escrever estação, vocês vão escrever período. E daí vai mudar de gênero, tá vendo aí? A gente fala a estação, né? E aqui período não, a gente fala o período. Então vai mudar o gênero. Fique bem atento. E aí ao mudar o gênero, o que vai acontecer com o adjetivo? Lá está assim, nova estação. Mas eu posso dizer nova período? Como é que vai ficar então? Escreva aqui, viu? E além do termo trocado, que outra palavra no título foi alterada. Por exemplo, você vai trocar estação por período e também vai mudar uma outra palavrinha. Então, qual é essa palavrinha que vai ser mudada? A letra A está perguntando. Ou seja, está propondo que é o adjetivo nova que vai passar a ser novo, ou é a palavra ipê roxo, ou é a palavra floração, ou a paisagem do Distrito Federal. Então, o que é que vai mudar, tá? O que é que vai ter alteração na escrita e também na pronúncia quando você substituir a palavra estação pela palavra período, certo? Vou dar uma parada aqui e aí a gente volta com a leitura a partir da questão 5.